Oi, a gente vai conversar um pouquinho agora a respeito de uma pergunta que, entre as muitas perguntas, né, que sempre se fazem, e na hora dos atendimentos, quando eu estou atuando como um psicoterapeuta, quando eu estou acompanhando alguma pessoa ou alguma família, sempre tem algumas perguntas que eu acho que são convenientes para a gente voltar a responder, voltar a dialogar sobre o assunto. E a pergunta que nós vamos trabalhar agora é o seguinte: Jesus seria um psicólogo em nossos dias? Jesus seria um psicoterapeuta em nossos dias? Por que essa pergunta? Porque há uma série de preconceitos que são desenvolvidos em relação a esta atividade profissional, né? Como os psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas têm tomado algumas atitudes, algumas ações para trabalhar na recuperação de alguém, para trabalhar na ajuda, né, psicoterapeuta a algumas pessoas, as igrejas, os religiosos têm tomado posições assim muito contraditórias. Então, essa é a pergunta: Jesus seria um psicólogo em nossos dias? A resposta que eu posso dizer para você é sim, sempre. Jesus sempre foi, né? Esta é uma atividade principal, né, de Jesus na sua vinda ao mundo, na sua volta e no resultado dos seus ensinos, no resultado do que ele deixou aqui no mundo, inclusive para que a igreja promova, para que a igreja desenvolva. Então tem alguns aspectos que eu queria mencionar, né, com você que está nos assistindo. Jesus trabalhou completo como um psicoterapeuta, completo, né? Trabalhou a mente e a alma das pessoas. Então ele foi direto ao ponto. O que é que ele entendia, né? E já está comprovado que essas duas áreas da vida, essas duas dimensões, elas influenciam diretamente todo o resto da vida de uma pessoa. A alma e a mente. Entende? A alma e a mente são poderosas maneiras de marcar a vida da gente. Se você for analisar, né, sobre o que é que a ciência tem trabalhado, a neurolinguística tem trabalhado, você vai perceber que é mais ou menos isso, não é, que acontece. A mente e a alma de cada pessoa. E Jesus trabalhou diretamente isso, né? Esse era o grande interesse dele. Um outro aspecto dentro disso é que as duas estão diretamente ligadas à felicidade de uma pessoa. Diretamente ligadas. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas se sua mente ou sua alma não estão ligadas àquilo que você conquistou, nada disso vai adiantar, né, na sua conquista, na sua vitória, né? Então veja, a felicidade está diretamente relacionada a essas duas coisas. E Jesus sabia disso, e Jesus trabalhou exatamente essas duas coisas. Mente e alma devem estar bem alimentadas de cada pessoa. Entende? Devem estar bem alimentadas. Quando a gente fala de alma, a gente pode até pensar em religião. Mas a gente tem que ir mais além do que isso. Não é só a religião, é algo além, né? É algo que transcende aos limites de uma religião. Então você pode encontrar pessoas com almas, né, bem alimentadas, independente de estarem em uma religião ou até de estarem praticando uma dessas religiões. Ok? Então é essencial que elas duas estejam bem alimentadas. Há 3 considerações que eu anotei aqui para que a gente possa conversar nessa oportunidade, em cima dessa afirmativa em relação a Jesus Cristo e o que ele entendia como ideal para o ser humano, né, nessa vida, nessa existência.
Primeira consideração: mudam as épocas e as circunstâncias, mas os homens não mudam. Os homens continuam os mesmos, né? As carências, as virtudes e os defeitos são os mesmos de todas as épocas da existência humana. Então, os homens de hoje não são diferentes dos homens de antigamente. O ser humano hoje é exatamente parecido, igual, vamos dizer assim, em relação a homens e a seres humanos de qualquer época. Todos têm mesmas carências, mesmas virtudes, defeitos também. Ok? O Paulo, lá na Bíblia, ele diz que o amor às riquezas tem sido a causa de todos os males. Verdade. Não é? O amor, a visão disso tem levado os homens a praticarem todo tipo de situação para agradar essa ansiedade, essa necessidade de riquezas ou das consequências da riqueza na vida de uma pessoa. Então, a ganância, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, tudo isso tem levado os homens, né, a praticarem, não só na nossa época, não, em todas as épocas, a praticarem todo tipo de barbaridade contra os outros e até contra si mesmo, ok? Contra si mesmo. O que Jesus ensinou serve bem ainda hoje para qualquer homem. O que ele ensinou naquela época serviria para os homens antes dele, aquela grande multidão de gente antes dele, e para a grande multidão depois dele. E hoje serve perfeitamente, né? Ele trabalhou a causa e os efeitos, não é, disto que marca a existência do ser humano. A segunda consideração que eu queria mencionar diante do fato de que Jesus seria um psicólogo, né? Nos dias de hoje seria um ótimo psicólogo, não muito diferente da prática e dos interesses dos psicólogos atuais, né? É que a ciência afirma que de 90 a 95% das enfermidades são causadas por falta de imunidade somática. Ou seja, o emocional negativo, né, gera no corpo, na vida da pessoa, gera então um ambiente doentio. Entende? As emoções negativas produzem isto. Os sentimentos negativos geram emoções negativas. Então veja, está tudo interligado, né? Jesus atuou nos sentimentos e emoções das pessoas, porque trabalhando isso, até a questão biológica estaria sendo alcançada, até a questão física seria alcançada, ok? Jesus atuou nos sentimentos e emoções das pessoas, seu exemplo, o ensino dele, viveram isto todo o tempo. E a gente pode vivenciar, presenciar isso no texto bíblico. Hoje ele faria a mesma coisa, sem dúvida. Tá certo? A terceira consideração que eu gostaria também de mencionar, diante do fato de que Jesus seria um ótimo psicólogo nos dias de hoje, é que a psicologia e as ciências humanas, né, trabalham, olha que coisa interessante, trabalham visando conhecer e beneficiar o coletivo. A psicologia, a sociologia, né? Então há uma série de ciências aí que estão trabalhando para conhecer melhor o ser humano no seu contexto e procurar meios para beneficiar esse ser humano. E isso, a Bíblia diz que é o verdadeiro culto a Deus. É a preocupação, o interesse do bem ao próximo. Então esse é o melhor culto que o ser humano tem feito. E a psicologia está incluída, né? Essa preocupação de conhecer o indivíduo e de ajudá-lo a melhorar a sua vida, a melhorar seus relacionamentos, a melhorar a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, isso é agradar a Deus. Entende? Então não há discrepância, não. Há uma harmonia,
entre o que a ciência procura e o que Deus quer para o ser humano, né? Ser egoísta é desagradar a Deus. Toda vez que eu não me preocupo com o outro, toda vez que eu não estou interessado no outro, eu estou desagradando a Deus, né? Tem aqui uma coisa que eu queria mencionar: impor o que queremos e gostamos, muitas vezes até usamos o nome de Jesus para isso, é desagradar a Deus. Impor o que queremos, ou o que achamos que é bom para o outro, né? Exigir para serem e fazerem o que queremos. Isso não agrada a Deus, porque não foi assim que Jesus atuou. Jesus atuou de maneira atrativa. Ele esperava a pessoa vir, não obrigava a pessoa a vir, né? Ele esperava para ajudar a pessoa a mudar. Ele não obrigava ninguém a mudar. Percebe? Então essa é uma marca terapêutica maravilhosa de Jesus. E seria um ótimo psicólogo nos dias de hoje, né? Outro ponto que eu coloquei aqui: Jesus não foi nem fez assim, né? Nessa obrigar o outro, nisso de exigir que o outro fosse do jeito que ele queria. Hoje ele seria o mesmo: respeitar o outro e seu histórico de vida. Respeitar, né? Outro aspecto: amar incondicionalmente a todos, sem exceção. Crer que só o Espírito é quem muda de verdade, né? Na psicologia nós temos o entendimento de que o psicólogo auxilia o indivíduo a descobrir como ressignificar a sua vida. Quem faz isso? O indivíduo. O psicólogo não obriga, o psicólogo não vai trabalhar para exigir isso dele. Não, o psicólogo vai ajudá-lo a olhar a sua própria vida e ressignificar de uma maneira que seja saudável para ele e para a sua existência e para todos ao seu redor, né? Jesus é o psicólogo dos psicólogos nisto, entende? O psicólogo dos psicólogos, perfeito. Então, do jeito que ele foi, ele seria nos dias de hoje, e seria um grande profissional, né, em cuidar das pessoas, em amar as pessoas, em proteger as pessoas, em querer o melhor para elas, tá bom? Então, essa seria uma reflexão que a gente precisa ter, para que muitas dessas ideias que são alimentadas, né, em nome de Jesus no nosso coração, possa se desfazer e a gente possa ter a visão de Deus, e não a visão dos preconceitos, mas a visão de Deus sobre como a humanidade pode ser muito bem, né, utilizada pelo próprio Deus para abençoar a própria humanidade. Tá bom? Então, Deus abençoe.